Fala galera, matemática do EVA na janela, se liga em mim, só em mim, que o assunto hoje é função modular, ou seja, uma função definida de reais em reais, domínio real, imagem real ou contradomínio real, e só que ela tem um módulo. E o que a gente sabe do módulo? Algumas propriedades que a gente aprendeu na aula sobre módulo. O módulo de algum número é sempre maior que zero, dali de dentro sempre sai cara positivo, ou seja, o negativo não entra nessa brincadeira. Outra coisa que é interessante essa propriedade, x ao quadrado só sai cara positivo, porque menos 3 ao quadrado, menos com menos dá mais 9. Módulo de um número elevado ao quadrado só dá cara positivo, ou módulo de um número, x, não sei se dá para enxergar aí, x quadrado, também só dá positivo, ou seja, essas três coisas são iguais. Outra coisa interessante é isso aqui, ó, o módulo de x é igual ao módulo de menos x. Então essas propriedades podem nos clarear a nossa ideia quando a gente visualizar os gráficos das funções modulares. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um exemplo para vocês através dessa função do primeiro grau, para te mostrar quais as características principais da função modular. Então dá uma olhada, isso aqui é uma função do primeiro grau. A função do primeiro grau, não sei se vocês lembram, ela é do tipo ax mais b. Ou seja, quem é o a? Quem multiplica o x. E isso nos dá a certeza que ela é crescente, porque se o a é positivo, o a é 1. Então quem é o a aqui? O a é 1. E o b, galera, é esse cara, é o termo independente. Quem é o b ali? Menos 1. Isso aqui é função do primeiro grau, beleza? Recordar é viver. Então tá aqui. Se eu fosse montar o gráfico dela, como seria? Quem é a raiz desse carinha aqui? Qual é a raiz desse cara? A raiz dele é igual a achar a raiz do módulo, é x menos 1 igual a 0. Ou seja, x igual a 1. O que a raiz faz? Ela cruza o eixo x. A raiz sempre cruza o eixo x. Beleza? Outra informação do primeiro grau interessante é que o termo independente, o b, sempre cruza o eixo y. Ou seja, aqui é o menos 1. Eu já consigo fazer essa reta aqui, ó, tá feita. Beleza? Tá feita a reta do primeiro grau. Só que é só uma revisão. Essa matéria não é do primeiro grau. Só que era só para você lembrar que a ideia é a mesma. A raiz do módulo eu vou deixar porque é a mesma. Raiz do módulo. Beleza? Isso aqui eu vou apagar, que é do primeiro grau. Agora, o que eu quero explicar para vocês? Vamos colocar aqui uma função do segundo grau. O importante é que você saiba qual a diferença se esse módulo entrar ali. E essa propriedade vai nos ajudar bastante. Ninguém sai do módulo positivo, ou negativo no caso. E o que está acontecendo então? Então o y, que é o f de x, nunca vai ser negativo. E nesse trecho aqui da parábola, ela estava sendo, da reta estava sendo negativo. Então o que está acontecendo? Professor, o que acontece quando eu coloco o módulo? Sem módulo, é isso. Professor, o que acontece quando eu faço isso? A parte que está negativa da reta vai rebater para cima e vai ficar positivo, ou seja, aqui não é menos 1, a gente vai para o 1 aqui, ó. E esse cara que estava para baixo rebate para cima, ou seja, fica um V. Essa parte aqui, galera, não existe mais. Eu estou deixando tracejadinho aqui para você lembrar que existia isso. Mas a partir de agora não existe mais. Então qual é o gráfico da minha função modular do primeiro grau? É um V. Por que é um V? Porque a parte que estava para baixo rebateu para cima por causa dessa propriedade ou a definição de módulo. Não sai cara positivo, negativo lá de dentro. Beleza? Vamos para o próximo agora então. Vamos lá, galera, vamos ver a função modular desse aqui agora. Esse aqui começa com uma função do segundo grau, porque o x está elevado ao quadrado, e a gente vai colocar o módulo ali para ver como é que fica. Mas antes eu vou resolver ela do segundo grau. Eu tenho aula gravada aí de função do segundo grau, se quiser revisar isso aqui, fica de boa. Então o que acontece? Eu sei que essa parábola está sorrindo, porque o a é positivo.
Eu sei que ela passa no 4, que é o C, aqui ó, passa no 4. E as raízes dela, dois números multiplicados dá 4 e somados dá 5, é 1 e 4. 4 vezes 1, 4, 4 mais 1, 5. Beleza. Essa aqui é a parábola dela. Isso é da função do segundo grau. Só que eu vou colocar o módulo aqui para vocês repararem o que muda. É igual do primeiro grau. O que muda? Se eu coloco o módulo, a parte negativa que está para baixo, ela não pode existir, porque ela vai sair negativa, positiva, desculpa. Então o que vai acontecer? Esse bumbum da parábola que está assim, ele vai inverter para cima, é só isso. Ou seja, ele vai sumir daqui. Estou deixando tracejado para você saber que ele existia aqui, mas essa parte não existe no desenho, e ele é rebatido para cima. Só isso, acabou o exercício, fica tipo um W aí, beleza? Então é muito importante você saber que normalmente se tem só módulo, a parte de baixo vai para cima. Essa aqui, muito parecida, já está com módulo, não preciso mais explicar para vocês, mas ela está com A negativo, ou seja, ela é com a parábola chorando. Então o que eu vou fazer? Primeiro passo, vou achar as raízes. O C é 0, reparem que o C é 0, então ela passa aqui no 0 mesmo e está chorando. Então ela é isso, ó. Ela tem que passar aqui, só que isso aqui também é raiz. Quem são as raízes? X1 e X2. X1 e X2 é 0 e 2. Então aqui é o 0, aqui é o 2. Beleza? Então o que está acontecendo agora? Isso aqui seria se o exercício fosse assim. Essa é a resposta. Mas como tem um módulo aqui, o que muda? A parte que está negativa é rebatida para cima. Então esse exercício vai ficar assim, ó. Beleza? Então essa parte aqui, ó, não existe mais. Acabou, tá fora. Beleza? Então ela fica um W quando ela for sorrindo e fica um W quando ela estiver chorando também. Beleza? Agora vamos para mais um exemplo para a gente finalizar. Agora tá aí. Como que eu faço o gráfico dessa função modular? E ela está bem zoada, esse menos 8 pode fazer com que ela vá para baixo do x, porque ele está fora do módulo, pode ser negativo. Se eu zerar aqui e zerar aqui, vai sobrar um menos 8 lá embaixo. Então se liga, lembra lá, dá uma olhadinha nas minhas aulas de módulo, que eu sempre falo que o módulo, na equação modular, achar a raiz do módulo é importante. Ou seja, quem é que zera esse carinha aqui, ó? É o 1. Ou seja, do 1 para lá esse módulo é positivo e do 1 para cá esse módulo é negativo. Beleza? Eu vou estudar esses trechos. E agora, quem está aqui? Quem é que zera esse carinha? É o 6. Ou seja, do 6 para lá esse módulo é positivo e do 6 para cá esse módulo é negativo. Beleza? Então vou estudar isso aqui. Por que isso, gente? Porque para cada trecho, do 1 para cá vai ter uma maquininha, do 1 até o 6 vai ter outra maquininha, outra função, e do 6 para lá vai ter outra função. Ou seja, esse exercício está dividido em 3 pedaços e 3 funções diferentes. Por quê? Porque eles dependem da postura que o módulo vai adotar, se é positiva ou negativa. Então vamos lá, o que eu faço aqui? Daqui para cá, esse cara vai assumir o negativo, ou seja, eu tenho que negativar ele, e esse aqui também, ó, porque do 1 para lá, do 6 para cá, ele é negativo. Então o que eu faço nesse pedaço? Esse cara aqui vai assumir negativo, x menos 1 vai ficar menos x mais 1, e esse cara aqui vai assumir negativo, menos x mais 6, menos 8. Essa é a maquininha desse canto. Nesse trecho aqui, galera, como é que fica? Esse fica positivo e esse fica negativo. Então fica assim, ó. 2 vezes x menos 1 mais menos x mais 6 menos 8. Quem está fora do módulo não mexe. E o último trecho, do 6 para lá, o que acontece? Esse assume positivo e esse assume positivo, ou seja, os dois são positivos, eu só vou copiar. Põe ali um parênteses no lugar e copia. Beleza?
Agora eu vou achar as funções para cada pedaço. Então vocês vão ver a importância das raízes do módulo, de quem zera o zero do módulo, que é o que eu usei como argumento nas outras aulas. Resolvendo isso aqui, galera, menos 2x mais 2, menos x mais 6 menos 8, e aí fica menos 3x. 2 com 6 dá 8, então o que acontece? A função desse trecho, esse pedacinho aqui, ó, ou seja, números menores do que 1, vai usar essa maquininha aqui. Números menores do que 1, usa essa maquininha. Vamos estudar esse trecho agora, se você pegar números entre 1 e 6. Então, como é que fica? Aplica a distributiva aqui, fica 2x menos 2, menos x mais 6, menos 8. 2x menos x fica x, menos 2 com menos 8 dá menos 10, com mais 6 fica menos 4. Ou seja, a maquininha desse pedaço é essa. Então eu tenho uma maquininha para esse, do 1 para lá, uma maquininha para esse do 1 ao 6 e uma maquininha do 6 para cá. Aplica a distributiva, 2x menos 2 mais x menos 6 menos 8. 2x mais x, o f de x é quanto então? 3x menos 16. Então tá aí. Como que a gente vai montar esse gráfico? Eu tenho essas três maquininhas e agora eu vou atribuir valores e vocês vão ver a importância dos zeros da função. Eu vou preparar aqui para a gente fazer o gráfico. Vamos lá? Vamos lá, galera. Eu coloquei as três funções aqui. Reparei que nesse trechinho aqui tava, eu falei menos 3x, mas escrevi 3x, tá? É negativo, beleza? E aqui estão os três trechos. Então o que acontece? O 1 e o 6, que são o zero desse módulo, é onde esse gráfico vai adotar uma nova postura. Então, por exemplo, esse gráfico aqui só serve para números menores que o zero. Então fala dois números aqui menores do que o 1, desculpa. Então o x e o y. Então vou pôr 0 e menos 1. Vamos ver o que acontece. É do 1 para cá. Então eu só posso usar valores do 1 para cá. 0. Menos 3 vezes 0 dá 0. Menos 1. Menos 1 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, dá 3. Beleza? Agora aqui, eu vou adotar dois valores. Quais os valores que eu vou adotar aqui? O das pontas mesmo, o 1 e o 6. Beleza? Lembrando que como ele é raiz, se tu colocar o 1 aqui, vai dar o mesmo resultado de colocar aqui. E se tu colocar o 6 aqui, vai dar o mesmo resultado. Então estou colocando 1 e 6 aqui, que são os zeros desse módulo. Então como é que fica aqui? 1 menos 4 dá menos 3. E o 6? 6 menos 4 dá 2. Por último, os valores do 6 para lá. Eu vou pegar um só por causa do espaço, eu vou pôr o 7 aqui. 7. Como é que fica adotando 7 para o x? 3 vezes 7, 21, menos 16, dá 5. Agora eu vou jogar isso aqui no gráfico, vocês vão entender melhor. E vão entender por que esse gráfico vai lá para baixo. Por causa desse menos 8 aqui fora. Primeiro ponto, 0, 0. Está aqui. Segundo ponto, menos 1 para x e 3 para y. 1, 2, 3 para y. Está aqui, ó. Próximo ponto, 1 e menos 3. 1 para x, menos 3 para y. Está aqui. Próximo ponto, 6 e 2. O 6 faz par com o 2, está aqui, ó. E o último ponto, 7 e 5. Vamos lá. Então, como é que fica esse gráfico? Aqui ele tem uma reta decrescente. Menos 3x era negativo. Aqui ele tem uma reta crescente, do 1 ao 6. E aqui ele tem uma outra reta crescente.
Então é tipo um V. Agora, professor, por que veio para cá se é módulo? Nem todos os números estão fora do módulo. Esse cara menos 8 jogou o módulo lá para baixo. Outra coisa importante para você prestar atenção. Aqui, o gráfico mudou de postura. Aonde? No 1, que é o 0 desse módulo. E aqui, o cara mudou de postura de novo. Quem é esse cara? O 6, que é o 0 desse módulo. Por isso que nas aulas anteriores eu falei da importância do 0 dos módulos. Beleza? Até a próxima, galera. Vamos trabalhar estudando aí.